Estou aqui recebendo a doutora Isis. Como vai, doutora? Como vai? Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Muito boa tarde. Muitas pessoas estão preocupadas com a relação que possuem com seus filhos, com seus adolescentes, principalmente. Essa relação, ela depende de muito diálogo e de muita paciência, doutora. Sim, como fazer isso? Então, é muito importante a gente lembrar que ela está passando por uma transição da infância para a idade adulta. Então, passa por várias mudanças, várias transformações, inclusive hormonais, sensoriais, emocionais. E aí os pais, às vezes, não sabem lidar muito com essa situação e acaba criando uma crise muito grande familiar, né? É muito importante que os pais, eles entendam os filhos, que eles saibam ficar perto, eles saibam dar atenção, eles saibam sempre estar próximo ao filho para poder entender o contexto todo daquela crise. Que não supervalorizar nem desvalorizar essa crise. Sim, claro, sempre impondo limites, impondo que o adolescente ele entenda que ele precisa assumir as suas responsabilidades, que os pais eles não podem assumir a responsabilidade dos filhos nessa época, nessa idade, né? Porque mais na frente ele vai lidar com essas consequências lá, a sociedade vai cobrar ele. Então, é necessário, é importante que ele saiba lidar com as suas responsabilidades, que o pai imponha limites, mas que também dê muita atenção, que ele também saiba dar atenção ao filho, saiba estar perto, saiba ouvi-lo e compreendê-lo. Vamos então ver algumas informações e dicas aqui no nosso telão. Olha só, as mudanças na idade provocam geralmente essa situação de conflito. As sugestões são: trate seu filho como adolescente e não como criança ou adulto. Como saber esse ponto? Então, muitos pais ainda confundem. Acham que o filho está passando por aquela transição, né? E acham que o filho ainda é uma criança. E o adolescente, ele não gosta de ser tratado como criança, né? Tem aquele distanciamento afetivo, né? Que o filho ele vai começar a olhar não tanto para o lado familiar, afetivo, mas ele vai olhar muito mais para o social. Ou seja, surge aquela noção de crítica, ele fica mais agressivo, vamos dizer assim, mas ele está buscando a identidade dele, ele está passando por essa transição. É um momento, justamente. é legítima Sim, esse momento. Justamente. E os pais, eles devem compreender que o filho está passando por essa transição. E aí, às vezes, o pai quer descer na porta da escola e dizer assim: tchau, meu amor, beijo, beijo na mamãe. E não é bem assim, eles não vão aceitar. A senhora não recomenda isso? Não, não recomenda. Mas é muito importante que a família ela continue mantendo o padrão de como era a família. E entrar num consenso, dizer assim: não, filho, a gente sempre, na nossa família, é legal dar um beijo, então dá um beijo na mamãe que eu não vou lhe passar vergonha na frente da escola. E aqui tem dois pontos que guardam uma relação entre si: ser flexível quanto às liberdades. Sim. E confiar mais e desconfiar menos. Sim, então, ser flexível é dar liberdade para ele, mas sempre mostrar para ele as consequências dessa liberdade, né? Não é uma liberdade exacerbada, porém, impondo sempre limites, né? Dizer assim: olha, você está fazendo isso, mas você tem que se responsabilizar pelas consequências desse seu ato. Sempre trazer o comportamento dele e as consequências desse comportamento, para que os pais não só punam o filho, né? Porque tem aquela história de dizer assim: ah, meu filho fez tudo errado, e aí eu vou puni-lo dessa forma. A punição, às vezes, não ensina tanto. Então, é bem melhor você ir na mesma linha do comportamento dele e ensiná-lo a se responsabilizar por aquele comportamento. E confie mais, desconfie menos, né? Às vezes, a gente vê muitos pais só julgando, punindo os adolescentes, mas não tentam compreender o que tem o todo, né? Não compreendem o que tem por detrás daquele problema, daquele conflito. A criança, às vezes, o adolescente, ele tira notas baixas, ele tem um comportamento agressivo, mas eles não buscam entender o que tem por trás daquilo. Que há por trás daquele momento. Sim. Realmente fica essa dica aí, principalmente para aqueles que estão tirando nota baixa, estão mal na escola. Os pais precisam entender o que pode estar acontecendo. Algumas dicas que foram preparadas aqui: falhas e castigos, manter a calma na hora de estabelecer esse castigo. Como fazer isso? Sempre. É como eu falei, né? Você vai observar o comportamento do seu filho. Ah, tirou notas baixas, não fez as tarefas de casa, não está cumprindo o que ele tem que cumprir na escola. Então, a gente vai pegar não é um castigo e nem uma punição, mas a gente vai pegar pela mesma linha do comportamento que ele teve e vai tirar o lazer, por exemplo, que está na mesma linha. Então, não cumpriu as tarefas da escola, também não vai ter lazer. E aí, sempre tentar fazer
nessa mesma linha do comportamento para que não só puna o filho. Não só punindo, porque a punição ela não vai trazer aprendizado. Então, deixar claro os castigos é que vai trazer sim. os aprendizados, dizer por que eles existem. E principalmente deixar que ele assuma as responsabilidades dele. Ele, como ser humano, ele vai ser cobrado isso pela sociedade. Então, os pais eles não podem tomar a responsabilidade do filho. Ele tem sempre que deixar com que ele cumpra as responsabilidades dele. Aprender a resolver conflitos, essa é a parte difícil. É uma parte muito difícil, porque na maioria dos casos, os pais não têm paciência, não tentam compreender, como eu falei anteriormente, não tentam compreender o que tem por detrás daquilo. Às vezes o problema está nos próprios pais. Mas os pais que não têm esse perfil podem adquiri-lo? Sim, pode, com certeza. Mudar o comportamento. Se o adolescente está mudando o comportamento, por que não os pais mudaram o comportamento também? E ir lá e assumir, não, filho, eu tinha esse comportamento, mas agora, a partir de hoje, eu vou mudar o meu comportamento para eu me adaptar a você. Para que essa fase dessa transição entre a infância e a vida adulta não traga conflitos para dentro da família. Mais mensagens aqui, olha, mais informações para nós aqui. Temos próximas informações aqui. Fique de olho no comportamentos problemáticos, seja atento e procure uma ajuda profissional. Que sinais é que podem dar de que esse conflito está saindo do lugar? Sim, aquele olhar para o social em que o adolescente está tomando trazem alguns comportamentos que preocupam os pais, lógico, né? Então, alguns comportamentos que vão ser modificados quando ele estiver nessa idade da puberdade, vai trazer um pouco de medo para os pais. Mas eles têm sempre que estar atentos ao comportamento dos filhos, tentar ser amigo dos seus filhos, não é melhor amigo. Porque existe uma hierarquia e não tem como os pais, que têm uma hierarquia, serem melhores amigos dos filhos. Porque, eles têm que manter a condição de pais. Sim, tem que manter essa condição de pais, né, que impõe limites, que impõe responsabilidades, mas os pais eles têm que estar sempre atentos a esses problemas que podem acontecer com os filhos. Às vezes o adolescente passa por uma crise emocional muito grande e os pais eles não percebem isso. Quando vão perceber, já é tarde demais. O filho já está tendo comportamentos autodestrutivos, que é a automutilação, baixa autoestima, uma série de problemas. E sempre que perceber que isso está acontecendo, procure um profissional, porque é muito, muito importante que seja tratado o quanto antes para que lá na frente ele não leve sequelas psicológicas. Então, para algumas dicas de convivência entre pais e filhos que podem ajudar a resolver um pouco esses conflitos e melhorar esses problemas, vamos aí. Olha, mostre empatia pelo seu filho. Como é isso? Sim, sempre esteja ao lado do seu filho. Entenda-o, tente compreendê-lo. Não só julgue-o. Diga, meu filho está tendo comportamentos rebeldes. O meu filho está tirando notas baixas na escola. Tente compreendê-lo. Sempre tente compreendê-lo. Isso é algo muito importante. Porque você vai mostrar que você está do lado dele. Mesmo que ele vá lá pagar pelas suas responsabilidades, pelas suas decisões erradas, ele sempre vai estar do lado. Ele vai saber, meu pai está do meu lado. E vai dar uma confiança maior para o adolescente. Próxima dica. Fique à disposição do seu filho. Essa disposição não pode passar do limite? Não pode passar do limite, mas ela tem que ter um equilíbrio, né? Você sempre tem que estar do lado do seu filho, como eu falei anteriormente. Dá atenção ao seu filho. A nossa sociedade está tão conturbada que os pais eles se preocupam tanto com o financeiro e dando estabilidade dentro de casa que acabam esquecendo do mais importante, que é o amor, o cuidado, a atenção. Então, estar sempre ao lado e à disposição do filho é algo muito importante, porque ele vai estar sabendo o que está acontecendo, os coleguinhas, quem são os colegas, quem são as companhias do seu filho. E sempre estar ao lado deles é muito importante, porque ele vai saber o que está acontecendo e saber como ajudá-lo. Próxima dica. Faça coisas divertidas com o seu filho. Sim. Tem a hora de cobrar e a hora de se divertir. E tem a hora de se divertir, claro. Faz parte da atenção, faz parte de estar ao lado, faz parte de conhecer o filho e levá-lo para fazer coisas legais que o filho gosta. Aquela parte do lazer que eu falei anteriormente é muito importante. O filho ele tem que ter lazer também junto com os pais. Porque nessas horas que você vai conhecer mais seu filho, que você vai estar mais próximo dele. Existem algumas formas, inclusive, de se divertir e de ser companheiro dos filhos em momentos muito especiais. Nós vamos conhecer agora a história de mãe e filha que encontraram no esporte uma atividade em comum. E como realização dessa prática esportiva, acabou aproximando ainda mais as duas.
Michele e Daniela, mãe e filha, que há 6 meses resolveram entrar no jiu-jitsu. As duas sempre tiveram uma boa relação familiar, mas depois dessa e de outras atividades realizadas uma ao lado da outra, os laços parece que se estreitaram ainda mais. Já deu para perceber que em 6 meses de jiu-jitsu elas estão muito bem dentro do esporte. Quero saber primeiro da mãe, como foi que vocês resolveram fazer o esporte juntas, praticar esse exercício com frequência? Bem, o ortopedista fez uma orientação que ela fizesse uma atividade física que fortalecesse os músculos. E eu vi que tinha uma turma feminina aqui de jiu-jitsu e eu dei a ideia para ela, ela gostou. Nós viemos juntas. Costuma ficar muito no pé da filha, com as atividades da escola, internet. Como é a sua relação em casa com ela com relação a isso? Bem, como toda adolescente, ela gosta muito de ficar no celular, no notebook. E eu cobro muito, né? Para estudar, fazer a tarefa. E eu também incentivo e estimulo. Vamos para o jiu-jitsu hoje, não vamos faltar. Então, eu pego no pé. É importante essa fiscalização, digamos assim, porque a gente sabe que hoje a internet traz muitos benefícios, mas malefícios também. É verdade, eu acho que é necessário, sim, essa fiscalização tem que estar acompanhando de perto. Você é uma mãe muito rígida? Pergunta para ela. Muito rígida? Sim. Por quê? Vamos dizer que se eu tô em um lugar, ela vem falar comigo para eu parar e já ir para outro lugar para eu começar a fazer meus estudos e essas coisas. Isso pra você é chato ou você já se acostumou? Já me acostumei. Você acha bom, então, essa cobrança? Sim. Alguma vez eu tenho que parar mesmo. Essa relação fora de casa, em outras atividades, ajuda na família, na relação familiar? Eu acho que ajuda muito, porque em casa, às vezes, a gente nem tem esse contato, né, dentro de casa. Ela está lá no quarto, no celular, no notebook, e eu estou fazendo outra atividade. E aqui é um momento em que a gente compartilha algo juntas, que às vezes em casa você já não faz, você não compartilha, né? Está cada um no seu canto. Fica como uma dica, né, doutora Isis, que as pessoas possam fazer esse tipo de atividade, um exemplo do que podem fazer. Né? Sim, com certeza, porque vai aumentar o vínculo afetivo dos pais com o filho, né? E uma coisa que passou no VT é não é tirar a privacidade do filho, mas estar sempre atento no que ele está fazendo. A gente sabe que as redes sociais, a internet, ela traz muita informação e a gente tem que estar sempre de olho nos nossos filhos para saber o que está acontecendo e sem tirar a privacidade dele, sem deixar ele totalmente sem poder... Perder sua autonomia. Isso, justamente, sem perder a autonomia. Doutora Isis Almeida, muito obrigado pela participação Obrigada. aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo, doutora Isis Almeida.